Será que é possível morrer mais de uma vez? Apocalipse capítulo 2, verso 11 está escrito: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. No vídeo de hoje quero abordar 3 diferentes tipos de morte. Fica comigo até o final para você entender o conteúdo. Bem-vindos a este canal. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e também se inscreva para sempre receber as notificações. E também não esqueça de compartilhar o vídeo. Antes de falarmos dos 3 tipos de morte, vamos ao contexto de Apocalipse capítulo 2. Jesus envia uma carta através do apóstolo João para a igreja de Esmirna, alertando que viria sobre eles uma grande perseguição que resultaria a morte de muitos cristãos, mas que era para eles perseverarem firmes até o fim. E assim, então, eles não sofreriam o dano da segunda morte. Então, o que é esta segunda morte? Parece que é uma morte depois da morte deste corpo, não é mesmo? Para a gente entender um pouco sobre isso, vamos recorrer à antropologia, que é a disciplina que estuda o ser humano. O ser humano, ele é matéria, ele é um corpo, ele também é uma alma, porque tem psique, tem consciência, e ele também é um ser espiritual, ele também tem espírito, ele precisa de um relacionamento com o transcendental, né? Um relacionamento espiritual. Bem, a primeira morte, então, o primeiro tipo de morte é a morte física, que é a morte do corpo, que ela vem através da velhice, das doenças, até mesmo de tragédias, né? São as fatalidades da vida, a nossa realidade. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. E se todo ser humano ele necessita de um relacionamento com o transcendental, quando há um rompimento com o relacionamento com Deus, como nós cristãos acreditamos, há então uma morte espiritual. Isaías capítulo 59, verso 2 está escrito que as nossas iniquidades e pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. É um rompimento de um relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva receberam a ordem divina para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, sob a penalidade de morte, eles não morreram assim que comeram, não morreram de forma física, mas foram expulsos do jardim. Esta expulsão simboliza o rompimento do relacionamento entre o homem e Deus, que nós denominamos como morte espiritual. E esta morte espiritual, caso não venha a ser reatado novamente o relacionamento entre o homem e Deus, ela pode sim culminar na morte escatológica, que então quando a pessoa ela morre, cumprindo então Hebreus capítulo 9, verso 27, morre uma só vez e segue-se o juízo para os que são fiéis a Deus, para aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, de fidelidade com Deus. Ele segue-se a um juízo de absolvição, né, da qual ele será salvo. Caso contrário, se a pessoa morre na prática do pecado, ela então passa um juízo condenatório, que é então a morte escatológica. A morte escatológica é a separação completa e eterna entre o homem e Deus. A segunda morte que aqui João se refere é a morte escatológica. Os cristãos deveriam permanecer firmes, ainda que padecessem na sua carne, mas ainda assim não desfazer o seu relacionamento com Deus. Caso contrário, se eles desfizessem seu relacionamento, sofreriam a morte escatológica, a separação eterna entre eles e Deus. O que a gente aprende aqui? O que a gente pode tirar de lição aqui? É que ainda que passamos por perseguições, sejam elas físicas, ideológicas, emocionais, religiosas, o que quer que seja, que a gente possa permanecer firme e não desfazer o nosso relacionamento com Deus, não nos vendermos, não abrirmos mão daquilo que a gente acredita, de ter este Deus no nosso coração e assim viver como um estilo de vida, não como tendo apenas uma carteirinha de membro, não apenas ter ali um nome denominacional, não, mas que a gente possa ser cristão de verdade, que a gente possa ser fiel de verdade, como um estilo de vida, e assim refletir a luz de Deus neste mundo que está repleto de trevas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilha também, se inscreva para sempre receber os vídeos novos. Que Deus te abençoe e até o próximo sábado.
Quando eu falo de diferentes tipos de morte, me refiro a 3 fases da vida de uma pessoa. A pessoa pode estar viva fisicamente, mas morta espiritual porque não tem relacionamento com Deus, né? Ou também, né, se a pessoa viver na prática do pecado e morrer no seu corpo, assim, segundo o que as Escrituras nos mostram, ela passa a ter uma eternidade separada, né, de Deus, que é a morte escatológica. E a questão do corpo, pela nossa crença, depois que o corpo morre uma só vez, segue seu juízo, não volta a habitar a outros corpos, porque cada um dará conta de si mesmo.